As mulheres passaram a fazer parte da transmissão esportiva como narradoras. Algo jamais pensado no mundo machista do esporte, que vem se abrindo a cada dia, graças à luta dessas profissionais cheias de coragem e talento. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o Golcast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Nossa convidada de hoje é uma referência para as mulheres que amam o esporte, especialmente as que sonham em trabalhar em jornalismo esportivo. Publicitária, jornalista, já cobriu Copa do Mundo, Pan-Americano, Jogos Olímpicos, dona de uma voz inconfundível. Eu estou falando da Vanessa Rich, que vai estar aqui hoje com a gente. Participam também o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. Vanessa, que alegria te reencontrar, seja muito bem-vinda. Como vocês falam por aí, guria, que alegria! Que coisa boa, eu adoro esse sotaque. Fala mais, fala mais. Eu vou ouvir a sua voz. Amei esse convite, vai ser um prazer participar com vocês. Pois é, Vanessa, eu fico muito à vontade até de trazer uma lembrança da nossa época, digamos, porque a gente começou lá um tempo atrás e as coisas eram bem diferentes. Na nossa área a gente nem encontrava tantas mulheres por aí, né? Hoje temos até narradoras femininas. Guria, tu nunca imaginou uma coisa dessas? Nossa, eu acho que foi uma evolução, demorou muito para acontecer e eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa história. Para você ver, fazer uma conta rápida, eu trabalhava na Globo News quando eu fui chamada pela Alice Maria, que era a diretora da Globo News na época, criadora do Jornal Nacional, para começar a fazer pilotos lá com o Schroeder na época. A gente fazia uns pilotos escondidos para narrar futebol. E isso era 2002, por aí, assim, para você ver quanto tempo levou para que a Renata, que eu tive a oportunidade de selecionar e treinar no Narra Quem Sabe, na Fox, quanto tempo ela levou, né? A gente levou para que chegasse uma mulher a narrar, por exemplo, nas organizações Globo. Só na Copa de 2018 a gente conseguiu colocar esse projeto, né, dentro da Fox, com mulheres narrando. Então, assim, eu acho que a nossa preocupação não é criar um clube da Luluzinha, o que a gente quer é ocupar mais espaços dentro desse ambiente. E eu lembro, Duda, que quando eu te conheci, eu falava, caramba, essa menina é mó destaque e tal, ela sobressai. E você era assim, uma mulher no Sul, uma mulher lá no Nordeste, uma mulher, né? Era assim, era uma que se destacava e ponto. E hoje não, hoje a gente tem a Marta com 6 bolas de ouro, você tem um futebol aí com uma audiência altíssima na Copa do Mundo feminina. Então, eu acho que é um processo que a gente tem muita estrada ainda pela frente, a gente vai falar sobre isso, mas é um processo que está em andamento. Só para o pessoal entender um pouquinho mais sobre essa referência que você fez, né? A TV Globo vai ter pela primeira vez uma narradora de futebol, porque a Vanessa, por exemplo, foi a primeira narrando outros esportes, né, Vanessa? Vamos fazer essa referência. E teve toda uma preparação. A Vanessa cuidou dessas vozes femininas através de um projeto muito bacana e eu diria até ousado, né, Vanessa? Conta um pouquinho só para contextualizar o pessoal. Aí eu cheguei na Fox com uma missão interessante, Duda, e assim, um desafio muito grande, porque eu precisava encontrar vozes, e aí é um conjunto. A Alice Maria sempre disse isso, não adianta você querer fazer alguma coisa, você tem que ter as credenciais para fazer. E eu demorei a entender o que eram as credenciais. As credenciais eram uma voz interessante, que fosse audível durante um jogo inteiro, pré-jogo, pós-jogo, né? Às vezes a gente fica horas no ar. Alguém que tivesse uma cabeça que conseguisse organizar aquelas informações de forma que passasse emoção. Então, é trabalhoso, não é eu tenho uma voz legal, sei narrar, gosto de futebol. Não é assim. E aí a gente fez um processo seletivo lá na Fox, e quando eu cheguei, eu lembro que o Edu Zebini, que foi a pessoa que me convidou, ele tinha esse projeto na gaveta, e ele falou, topa, aceita esse desafio? E aí eu falei assim, aceito. Vai ser um prazer poder fazer, e aí um bastidor que eu conto desse desafio é que eles tinham lançado esse projeto antes de eu chegar lá,
e esbarrou na seguinte situação, fizeram uma reunião com a produtora que ia produzir o programa, e uma estagiária, enfim, alguém da produtora botou lá, estava acostumado, né, a fazer casting, e no casting você pediu uma foto de corpo inteiro, uma foto de rosto, e elas colocaram, a Fox vai selecionar narradoras, mandem fotos de corpo inteiro e de rosto, e nossa! Ai, gente! Foi uma avalanche de mensagens, tá, então coloca aí, o João Guilherme é modelo, por acaso, Prieto é modelo, e aí começaram a botar o nome, Galvão é modelo, enfim, começaram a botar os nomes dos narradores. E aí eles engavetaram o projeto. E aí o Edu me chamou, falou, Vanessa, vai ter que bater no peito essa daí e levar para frente. E eu falei, não, mas eu tenho uma credibilidade, eu tenho... a minha carreira foi construída dentro do jornalismo, né? Passei pela Globo News, passei pelo rádio, Globo News, e depois Sport TV, até chegar na Fox. E eu construí isso com muito trabalho, muita dedicação, e treinando pessoas, descobrindo talentos. Então... da Fernanda Gentil, né, que foi minha aluna, até a Renata, agora recentemente contratada pela TV Globo, eu tenho ali uns 25 repórteres apresentadores que eu treino até hoje, que eu acompanho o trabalho até hoje. Então, assim, descobrir esses talentos é maravilhoso. Agora, uma missão. Aí, 300 mulheres se inscreveram, fizemos o processo seletivo, 6 foram selecionadas, treinei as 6 e ficaram 3. E todas elas estão hoje trabalhando com isso. Então, é um orgulho muito grande. Elas estão espalhadas em várias emissoras, no SBT, fazendo a Copa do Nordeste, na Band, na TV Globo, na FERJ, na CBF, cada uma está num lugar. E isso me dá um orgulho danado, porque é o meu trabalho sendo perpetuado, Duda. Que demais! Luiz Norton, quando que a gente imaginar mulheres numa escala de transmissão como narradoras, Luiz? Deixa. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem, prazer. Prazer é todo meu, obrigado por aceitar o nosso convite, legal tê-la aqui conosco. Oi, Norton, oi, Duda. Boa tarde, bom dia. Eu vou começar exatamente com esse histórico, né? Vanessa, me corrige se eu estiver errado. Com 21 anos, tu te tornaste radialista. Isso, é. Entraste no jornalismo, no telejornalismo esportivo em 2004. Ou seja, 16 para 17 anos. Então, assim, eu prefiro falar a teu respeito não como uma mulher no esporte. Para mim, tu és uma profissional competente, que venceu, reconhecida, né? Respeitada por todos. Mas eu imagino, né, que de 2004, principalmente para cá, e a briga para que mulheres consigam se inserir nesse mercado, lá em 2004 era muito maior. E tu, como disseste agora para a gente, contou para a gente, trabalhaste muito para que isso acontecesse. Tu acha que nós estamos vivendo um outro momento que está sendo mais fácil agora, em função de todo esse trabalho, ou ainda continua com muita barreira, muita dificuldade ainda? Acho que esse processo seletivo lá da Fox me fez pensar onde estavam essas 300 mulheres que não estavam trabalhando com a Duda, com a Vanessa e com tantas outras mulheres que já estavam nesse ambiente. Elas eram competentes, elas estavam tentando apenas um espaço, faltava um espaço, uma oportunidade. E aí, quando a gente teve esse processo todo, né, de uma audiência enorme na Copa do Mundo feminina, a Marta ganhando as bolas de ouro, a vinda da Pia para ser a nossa técnica na seleção brasileira feminina, tudo isso, né, todo esse processo, aí depois a gente teve na Copa também, Duda, aquelas situações constrangedoras em que a gente tinha ali uma campanha gigante na rede social de assédio, e todo mundo denunciando o assédio, né, as jornalistas. Aí depois veio uma empresa de bebidas oferecendo, e está oferecendo até hoje, um espaço para que as pessoas anunciem quem apoia o futebol feminino. Então, é um caminho sem volta. Mas é um caminho que está demorando demais a acontecer. Eu acho que o processo poderia ter sido muito maior. Você vê quanto tempo demorou do teste que eu fiz lá em 2004, quando eu fui para o Sport TV, eu comecei a narrar a Olimpíada Pan-Americano, mas eu não cheguei no futebol. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Galvão, eu falei, olha Galvão, estou vindo para cá com esse projeto assim, sabe? Ele, olha, Vanessa, vamos começar então pelos esportes olímpicos, porque o preconceito é muito grande ainda, e é mesmo, ainda é até hoje. Agora, o interessante é que na Copa, que eu achei interessante colocar para vocês, é que a gente tinha uma audiência gigante no pré-jogo, porque as pessoas tinham uma curiosidade. Peraí, quem são as mulheres aí? Vamos ver se elas entendem. E eu falava para elas, erro zero, eu quero erro zero, não quero ninguém para dizer aqui, vocês não sabem nada, vai pilotar um fogão, não vou admitir isso.
Ô, Vanessa, Norton Capel, Porto Alegre, aqui nessa conexão Brasília, Prazer, Porto Alegre, Rio. Vanessa, eu queria ampliar um pouco essa discussão. Hoje, né, estamos falando aqui dessa evolução feminina. Hoje as mulheres apitam jogos de futebol dos homens, hoje as mulheres jogam futebol, hoje as mulheres comentam futebol, hoje as mulheres narram futebol, hoje as mulheres são presidentes ou presidentas de clubes, são sócias, são conselheiras, participam efetivamente do futebol como um todo. Mas ainda existe uma resistência. Eu, que convivo diariamente com o futebol, sei disso. Tem gente que ainda torce o nariz, acha que mulher não entende, acha que mulher não tem que opinar. E tu achas que esse processo de evolução, que tu já referiste que é lento, ele poderia ter algo que marcasse? Tu acha que precisaria ter efetivamente algo? Ou ele vai seguir nesse caminho de ir conquistando aos poucos? Como tu vê esse futuro? Porque eu ainda acho que tem muita barreira a ser derrubada. Muito mesmo. Eu acho que tem a ver com a geração, né? A nossa geração, a minha geração, por exemplo, eu ia ao Maracanã para ver o meu time jogar, mas eu não entendia muito, não era incentivada, talvez, dentro da minha casa para entender do jogo, né, da parte técnica. Eu ia, era um divertimento, achava legal, na época tinham aqueles bandeirões, aquela fumaça colorida, achava o máximo, mas eu não entendia, não era algo que eu entendesse, né, profundamente. Não era incentivada a isso. Hoje você vê as mães levando suas filhas para jogar bola. Então eu vejo pelo exemplo que eu tenho na minha casa, eu tenho 2 meninos que jogam no PSG Academy, e eles chegam para jogar, a turma anterior é de meninas. E eu tô vendo que eles estão ali observando, mãe, essa menina joga pra caramba, nossa, ela já tem um contrato, nossa. Então assim, levei no Museu do Futebol em São Paulo, a primeira exposição que tinha era sobre o futebol feminino. Como é que eu vou dizer pro meu filho, olha meu filho, teve uma época que as mulheres não jogavam. É algo tão louco. Real hoje em dia, para essa geração. Exato, porque, Duda, eles já chegam, a menina está treinando, então eles não conhecem essa outra realidade. Então talvez essa geração dos nossos filhos seja uma geração que venha mudar isso, porque eles já nasceram, como a geração que nasceu com os smartphones, é uma geração diferente, é a mesma coisa. Eles já nasceram vendo a Marta com essa quantidade de bolas de ouro, uma técnica feminina na seleção feminina, as meninas ganhando espaço, a audiência é uma outra geração. Então, talvez, a partir de agora, né, porque assim, quem tem filho sabe, seu filho não nasce com preconceito, alguém ensinou a ele. Ele não nasce sabendo se tem que ser gordo, magro, branco, preto, mulher ou homem, ele não sabe. Né? Então, alguém ensinou. Então, eu espero que esses pais dessa geração, da nossa geração, sejam pais conscientes e que consigam mostrar para essas crianças, e elas estão vendo, o mundo está acontecendo, o mundo está na mão delas hoje, que elas consigam enxergar isso. E aí sim eu acho que a gente vai ter uma mudança, porque óbvio que quando a Duda chegou na redação, quando eu cheguei na redação, as pessoas olhavam e falavam assim, legal, e a gente ouvia frases do tipo, Neymar não quer falar, manda uma mulher que ele vai falar. Uhum. Não é, Duda? Não é assim? Ou então, como assim você está passando mal? Está grávida, está passando mal? Querida, eu não escolho quando é que eu vou passar mal. Eu tô grávida. Não, mas não era para engravidar nesse momento, não era o melhor momento. Não tem como escolher o melhor momento. Claro que a gente tenta se programar, né? Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Então, eu acho que dentro desse contexto é difícil as pessoas entenderem que a mulher ela tem outras demandas ainda de uma sociedade ainda muito machista. E que tá tudo bem, né, Vanessa? Por que não? Por que não? Eu tô vendo aqui, o pessoal que está nos assistindo, por exemplo, no YouTube, eu tô vendo uma bola cor-de-rosa atrás da Vanessa ali, ó. Do futebol feminino. Tô aqui atenta aos detalhes. E eu assisti já o Comenta Quem Sabe, um programa que você faz, muito interessante, que falava sobre essa luta das mulheres por essa visão diferente que é necessária hoje. É necessária para quem não entendeu ainda a que viemos, é necessária para essa geração dos nossos filhos que chegam com outra mentalidade, muito mais aberta e mais pureza, entendendo que essas diferenças elas não existem. Capas de revista, de jornal, ainda valorizavam o corpo da mulher em vez da performance. Gente, nós nos acostumamos com isso. E até eu me lembro que vocês chamaram a atenção para uma capa que dizia assim, ela ainda joga futebol com o corpaço. Era a Suzana Werner? Não, quem era? Eu acho que era. Era uma situação assim, tipo, como assim? Essa mulher linda ainda joga futebol?
Como assim? E por que não? Então, assim, para tu ver que hoje a gente não vê tanto isso, ou se vê, condena, busca explicação, e as pessoas pedem até desculpas, porque essa visão hoje não cabe mais. O mundo mudou, a sociedade mudou. E que bom que os nossos filhos hoje contribuem de forma positiva para a gente acreditar realmente num mundo mais igual. Se você olhar um outro esporte, só um comentário que eu lembrei agora. Amanda Leoa no UFC, os cinturões sempre foram dominados pelos homens, agora a gente está sem cinturão e tem a Amanda com cinturão. Quer dizer, vai entender, né? Como assim as pessoas ainda não enxergaram isso? Verdade. Não, eu ia comentar porque eu me lembro que teve um treinador numa entrevista, numa coletiva, que uma jornalista perguntou para ele alguma coisa e ele disse: eu vou discordar de você apesar de você ser bonita. É um negócio... Ai, gente! Um negócio impressionante. Ninguém merece isso. Não, ninguém Luiz, merece. eu já tive um treinador que eu fiquei esperando ele sair do vestiário, horário marcado, através de assessoria, tudo bonitinho. E aí, quando ele sai do vestiário, eu tô pronta, já posicionada para gravar, e ele diz assim: eu só vou dar entrevista para você se você deixar eu ser o seu personal trainer. E eu falei, como? Necessário. Totalmente. Eu falei, que relação é essa? Eu falei, eu não te entendi. Aí ele disse, porque eu só vou dar entrevista se você deixar eu ser o seu personal. Eu falei, então nesse caso eu estou indo embora. E comecei a enrolar o microfone e o meu cinegrafista a recuar com a câmera. Ele falou, nossa, que baixinha brava. Eu só falei isso porque eu soube que você joga futebol. Então, assim, só piorou. Qual é o problema de eu jogar futebol? Nossa. O que tem a ver a reportagem com o personal trainer que ele gostaria de ser? Então, assim, para tudo. Não existe mais espaço para esse absurdo. E aí o constrangimento de uma repórter de ter que encarar depois uma entrevista, Luiz, olhando para esse cara. A vontade que dá é sair correndo, entendeu? Mas vem cá, você... É claro que existe o machismo, isso é inegável, isso não está em discussão, é óbvio que existe. Mas qual o percentual que ainda é de machismo e qual o percentual que a gente pode colocar em uma questão muito importante? Reserva de mercado. Né? Quantos profissionais hoje têm medo de que a mulher ocupe o espaço dele? Porque era um mercado muito reservado para homens. Era muito fácil para o homem entrar. O cara era um jogador de futebol, tinha tido sucesso, ele virava comentarista, era fácil para o homem, era fácil para o homem entrar no mercado. Né? Fez uma boa observação, Luiz, mas olha só uma questão. É a mesma situação do cara que é jornalista e aí entra um ex-jogador para ser comentarista. O cara não estudou, mas ele jogou bola. Mas ele está roubando nosso emprego, porque nós estudamos, nós nos formamos para sermos jornalistas, comentaristas. Sim, mas o cara que tem a vivência da bola, ele estava ali, ele viveu uma final que eu não vivi, que a Duda não viveu, uma concentração, uma Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que cada um tem o seu mérito. Aí não estamos falando de homens nem mulheres, é isso que as pessoas têm que entender. É exatamente isso que eu estou dizendo. Experiência. Por exemplo, a Renata Silveira, vamos lá. A Renata treinava a narração no videogame do filho dela. Ela é uma professora de dança. Ela não era nem jornalista. Para dizer, trabalhava já, era repórter. Não. Olha o talento dela. E aí eu pensei esse talento e, de repente, você fala, caramba, que voz linda. Como assim? Onde estava essa profissional? Não estava em lugar nenhum, porque não tinha espaço. Ela tinha feito lá um processo seletivo na Rádio Globo, narrou lá uns jogos e foi isso. Para ser a voz da Rádio Globo, num período curto. E aí? Né? É uma situação interessante da gente pensar que o que falta é oportunidade. No Comenta Quem Sabe, a gente levava profissionais de várias áreas exatamente porque a mulher tem esse outro olhar. A mulher não fica ali olhando o óbvio. A mulher faz outros questionamentos, observa outras coisas. Então a gente falava de comportamento, a gente tinha um olhar sobre a parte psicológica do atleta. O futebol, para os homens, às vezes é um futebol óbvio. Foi gol, não foi gol, é pênalti no impedimento e acabou. A gente olha o entorno. Por que o Neymar chorou em campo? Coisas assim, sabe, que a gente vai olhando, que é um olhar feminino. Vanessa, agora que tu falasse nessa questão do olhar feminino, na primeira resposta que tu me desse, eu fiquei com uma curiosidade. Tu falasse em relação à questão, né, de que tu era uma torcedora.
que tu ia ao estádio como torcedor. E a minha questão tu tocasse nesse ponto do futebol, da visão feminina, tu, hoje como uma observadora, e aí tu vai gostar do tu, né, uma vez que essa coisa do tu. Aqui a gente fala o tu, mas a gente não conjuga certo, né? Então, exatamente. Tu como uma observadora do futebol, eu tenho uma curiosidade sobre a questão do futebol carioca. Há um tempo atrás, anos 80, havia ainda disputando, com capacidade de disputar Bangu, América, que declinaram. Depois, ao longo desse século já, a decadência de Vasco e Botafogo, com uma certa distanciamento, o Fluminense tentando se manter e o Flamengo tomando uma dianteira grande em relação aos demais. Tu achas que o futebol carioca, com esta realidade, tende a se tornar um futebol de um clube só? Ou é possível que os clubes que hoje estão perdendo o caminho recuperem essa capacidade de investimento e voltarem a se tornar competitivos? Qual é a tua análise como jornalista e como torcedora? Norton, eu acho muito triste o que a gente está vivendo hoje no futebol. Eu tive longas conversas na época com o Bandeira de Melo, quando ele estava tentando organizar as contas no Flamengo. E eu lembro que ele falava assim, é difícil o futebol, Vanessa, porque todo mundo quer resultado imediato. Eu estou conseguindo colocar ordem na casa, as nossas contas estão em dia, mas eu não consigo ganhar. E aí o torcedor fica revoltado porque ele quer ganhar. Aí, ok, veio o ano seguinte em que a gente teve aí todas as conquistas do Flamengo, com Jorge Jesus, um ano fantástico, e o torcedor ficou mais feliz. Se eu olhar para o meu time, se eu olhar para dentro da minha casa, que é o Vasco, eu olho e falo, caramba, uma eleição que tem dois presidentes eleitos, mas não tem nenhum eleito, mas aí vai ter outra eleição, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Enfim, uma confusão generalizada. Então, é lamentável, falta realmente gestão, porque o que eu vejo é uma guerra de egos em todos os clubes, todo mundo quer ser presidente de um clube, mesmo ele devendo ou não. É uma questão de eu sou o presidente do meu time. Sim, mas eu acho que, vou falar uma coisa muito radical, vocês podem discordar, mas eu acho que para ser presidente de um clube, essa pessoa deveria ser uma gestora e não um torcedor. Tem que ser um gestor. Vamos colocar um gestor, é uma empresa, vai transformar aquilo num negócio. É um negócio. Só que, assim, futebol brasileiro, o cara perdeu 3 jogos, tira. Peraí, mas eu fiz um contrato milionário com esse treinador, como é que eu vou arcar com esses, né? Não. Aí o time não tá ganhando nada, aí perde um dinheiro danado, porque vai sendo eliminado das competições, não ganha nada, aí não entra, aí vem a pandemia, piorou mais ainda a situação. Eu tenho muito medo do que vai acontecer daqui para frente, não acho que a gente vai virar uma cidade, um estado de uma torcida só, mas eu acho que a gente está vivenciando o pior momento que a gente poderia ter, o Botafogo e o Vasco com o risco de serem rebaixados, todo mundo devendo, né, as contas não estão em dia, e se você pegar, você tem, quem está mais organizado, com a vida mais tranquila? O Flamengo, porque nem o Fluminense está com as contas em dia. Então é difícil, e é gestão, a gente está falando de gestão, não estamos falando de talento, de futebol, nada disso, gestão. Vamos primeiro gerir esse negócio, o negócio está certo, como o Bandeira falou, mas aqui a gente tem uma pressa, se não estiver ganhando, tira esse, bota outro, e não funciona assim. Quando o Jorge Jesus chegou aqui, eu falei, tomara que ele mostre uma outra maneira até dos treinadores trabalharem, eu acho até que ele serviu de exemplo, de todo mundo poder participar de todas as competições, não ter essa coisa de escolher a competição, priorizar. Acho que, por exemplo, o Renato Gaúcho, um cara fantástico, porque ele conseguiu transformar o Renate num cara respeitado, né? Ele virou de Renate Gaúcho, ele virou o Renato Portaluppi, e ele é respeitado. E ele é ouvido pelos jogadores. Então, assim, eu acho que falta um pouco isso, a gestão dentro dos clubes, para que a gente tenha, talvez, uma tranquilidade de que a gente vai continuar torcendo, eu vou continuar chorando pelo meu time, gritando de alegria ou de raiva, mas eu tenho uma gestão. Aquilo ali está acontecendo. As contas estão sendo pagas. E Luiz Henrique, tu gostou dessa? Pois é, acho que ficou adequado aí para uma posição do Luiz. Olha, a bola, assunto. Não é, Norton? Bola quicando para o Luiz Henrique Nunes. Exatamente. Vanessa, eles estão fazendo isso, estão falando isso pelo seguinte, porque é uma coisa que nós debatemos aqui diariamente, e a Go Manage, a nossa empresa, é muito para isso, né? A Go Manage é uma empresa de gestão, né, de consultoria em gestão de esportes, com sede aqui no Brasil. Fantástico.
e também em Portugal, em Lisboa, né? E sempre se defendeu isso, sempre se disse isso aqui, em qualquer discussão que a gente tenha feito. Um time só se mantém um time competitivo e forte disputando campeonatos quando o clube é forte. Se o clube for forte, eles terão um time forte. E terá sempre um time forte. Um clube fraco, ele pode até ter a sorte de ter um time num ano, mas aquele time não se sustenta, os jogadores querem aumento, a torcida exige mais, os caras Mas, vão Luiz, embora. eu queria te fazer uma pergunta, aproveitar e fazer uma pergunta, se você me permite. Tem um mês eu lancei o Vasco Token. Existe um mecanismo de solidariedade, onde você tem um ativo ali do clube, os jogadores foram formados na base, e eles vão vender esse ativo. Então, assim, existem milhões de maneiras que o mercado está enxergando, assim como esse mercado de streaming que cresceu muito, a venda dos direitos dos clubes está mudando, os direitos de transmissão. Então, acho que a gente está vendo um negócio acontecendo aí, principalmente na pandemia, e talvez a gente tenha... Você acha que a gente vai ter uma maneira diferente de enxergar o negócio futebol? Vanessa, eu acho que sim. Eu acho que a pandemia nos mostrou muita coisa, né? É outro assunto recorrente nosso aqui. A pandemia escancarou uma realidade que é os clubes viverem quase que única e exclusivamente de um único evento, que é o jogo. Se tem jogo, tem sócio, tem bilheteria, né? Então, quando isso parou, né? O futebol parou 4 meses, quando voltou sem público, os clubes se viram dependentes daquilo, e os prejuízos nos balanços desse ano serão enormes. Essas iniciativas são absolutamente válidas, porque elas se referem, são produtos que são vendidos ou oferecidos pelo próprio clube ao seu maior cliente, que é o seu torcedor, aquele cara que é apaixonado pelo clube. Então, o engajamento, a questão das redes sociais, do mundo mais digital, isso funciona perfeitamente. Eu acho uma bela iniciativa, porque tu mexe com um torcedor que é apaixonado, ele se sente propenso, né, ou com vontade de ajudar. Ele não está valorizando uma marca de um patrocinador, ele está ajudando o próprio clube. O Corinthians agora, acho que é recente, lançou um adesivo, né, que coloca no vidro do carro, e aquele adesivo ele vai abrir, aquele negócio para abrir, passar em pedágio. Sim, passe livre. Abrir passe livre, em cada lugar tem um nome, né? São os passe livres em shoppings, em estradas, etc. E parte daquilo também reverte para o Corinthians. Tem vários outros produtos que eu conheço nessa linha, de o torcedor participar, do sócio participar, que reverte alguma coisa para o clube. Eu acho que isso é uma realidade. A outra realidade é o aproveitamento das questões de tornar um clube mais analógico, menos analógico, mais digital, voltado à sua torcida. Não só trabalhar aquele percentual pequeno de sócios do clube, como todo o universo de torcedores apaixonados por aquele clube. Acho uma iniciativa extremamente válida, sem dúvida. Obrigada pela resposta. Vanessa, deixa eu já virou repórter, né? Não adianta. Desculpa, Dora. Tá no DNA. Não resistir. Tá no DNA. Não, mas é importante. Ele tem que falar sobre isso, porque esse é o nosso negócio aqui. A Vanessa está sendo apresentada hoje ao Golcast, mas, Vanessa, a nossa ideia aqui é justamente discutir o futebol fora das 4 linhas. Certo? Perfeito. A ideia é discutir com pessoas que têm relevância no futebol assuntos que são o futuro desse negócio, que além de toda a paixão que nós estamos falando aqui o tempo inteiro, ele precisa ter, como tu falaste, ele precisa ter gerenciamento, profissionalismo, qualidade. Então, assim, esses assuntos são os que nos interessam. Essa é a nossa forma de ajudar o futebol. E agora eu vou te perguntar, então. Diga. Eu vou te perguntar. A pior coisa para um jornalista é quando ele é entrevistado, não é não, Duda? Ai, meu Deus, muda tudo. Eu quero jogar a bola para o outro, não quero eu ter que responder nada, não. Dá um nervoso na gente. Mas o seguinte, então, tu mesmo fizeste uma referência sobre a questão de que uma nova geração vai possivelmente mudar a questão do gênero,
vai haver a tendência que essas questões de gênero no futebol sejam equalizadas. A questão que eu te pergunto é o seguinte, e a preocupação de uma mãe jornalista, torcedora, que leva os seus filhos no PSG Academy, no Rio de Janeiro, e não no Vasco? Como isso funciona na tua cabeça? Então, quando eu resolvi colocar os meus filhos no esporte, foi logo depois da Copa do Mundo. Eles sempre fizeram todos os esportes, mas após a Copa do Mundo de 2018 eu estava muito cansada e eu falei, preciso descansar e quero levar os moleques também para fazer alguma atividade, e achei um hotel que tinha a escolinha do PSG, então eu descansei e eles jogaram. E ali, dentro da escolinha, eu comecei a perceber o quanto era importante que os meus filhos entendessem o que o esporte ensina fora das quatro linhas, né? É o compromisso, é o horário, é a responsabilidade, é a parceria, o espírito de equipe. Então, eu vi uma cena linda, que eu acho que foi a cena que mais me emocionou. Eu tenho um filho goleiro, o outro atacante. E o Lorenzo, muito pequenininho, né? Eles muito pequenininhos, começaram com 5 anos, hoje eles têm 7, mas com 5 anos, eu lembro que o Lorenzo chorava. Qualquer coisa que eles errassem, eles sentavam no gramado e choravam, né? Depois isso foi melhorando, mas teve uma situação em que era um pênalti e ele não conseguiu pegar, então levou o gol, e ele desabou no chão e começou a chorar, e quando eu olhei, todos os amigos, os adversários e os amigos do time se juntaram ali para literalmente levantar ele, e eles falavam coisas, o Muralha também já perdeu, o outro goleiro, não sei o quê, então eles se entenderam e levantaram o meu filho, e isso é o que eu queria. Eu não queria não tenho intenção de que eles virem jogadores de futebol. Eu acho que o que eu vejo nas competições e nos clubes de base é que existe uma necessidade, eu até tentei explicar isso, todo estrangeiro que vem aqui, eu tento explicar, até conversei isso com o Ricardo Sapinto. Aqui no Brasil, o jogador, ele sustenta a família dele inteira. Então, se eu te contar aqui um bastidor da negociação da vinda do Juninho Pernambucano para encerrar a carreira no Vasco, o Roberto Dinamite chegou na casa dele e falou, eu queria te convidar para você encerrar a carreira no Vasco. Tinha um churrasco com a família dele inteira, e ele falou, vai ser um favor que você vai me fazer, me levar para o Rio de Janeiro. Tá vendo essa galera toda aqui, que está aqui atrás na piscina? Todo mundo tem um boleto para pagar, e é isso. Então, assim, o futebol hoje, ele sustenta, né, a família daquele jogador. Aí a gente não está falando só pai, mãe, irmão, não. São 40 pessoas que estão ali atrás, que ele sustenta a família inteira. Então eu, quando decidi colocar os meus filhos para fazer esporte, eu pensei, não vou levar esses meninos para jogar na base de um clube, porque o que acontece lá é uma briga constante para que aquela criança se coloque e vire, ela é a esperança daquela família, ela é a salvação. Então esse moleque tem que dar certo para que eu consiga sobreviver na vida. Então os pais depositam a esperança na criança. E aí eu não estaria ensinando, né? Claro que essa é a vida real. E aí eu vejo uma diferença, Norton, muito grande. Eu falo que os meus filhos jogam no Parque dos Príncipes, e quando eles vão jogar na rua, na ladeira, com os moleques que jogam na ladeira, eles enxergam a vida real, porque é outro futebol. Outro futebol. Aquele moleque, ele está dando a vida dele para ele conseguir aquela vaga, para ele sustentar a família dele. É diferente do meu propósito. Então, foi uma coisa que me fez pensar realmente. E eu decidi que eu não queria. Eu queria que eles aprendessem com o esporte. Tu traz aqui para a discussão, para mim, 2 elementos muito fortes. Primeiro, que é a preocupação de que é essa penetração dos clubes europeus no nosso futebol, que é algo que especialistas vêm falando sobre isso, de ter uma geração, essa geração jovem que não vai estar ligada tanto ao preconceito, mas que pode deixar de torcer pelo Flamengo, pelo Inter, pelo só olhar para os amiguinhos da Corinthians. escola, não tem ninguém com camisa de clube brasileiro. Ninguém. Exatamente. Todo mundo está torcendo pelo Barcelona, Real Madrid, PSG. Então, esse é um aspecto fundamental nesse negócio de futebol. E o outro é essa realidade que tu falas do jeito do brasileiro jogar, né? Nós falamos com Cícero Souza, que é o presidente da Associação Brasileira de Executivos de Futebol, e ele trouxe exatamente esse exemplo. O fim dos campinhos de várzea por todo o Brasil deixaram o jogador brasileiro igual ao europeu. Essa realidade também hoje fustiga o nosso futebol, porque nós não revelamos mais jogadores talentosos como haviam, porque a categoria de base ela só ensina a competir. E isso que tu traz
Não treina o fundamento, né? Não treina o fundamento. Não, e a alegria, e o prazer do jogo, e a solidariedade, e a derrota, querem formar, e numa realidade financeira que vive essas pessoas, jogadores para ganhar dinheiro, para tentar sustentar a família. E muitas vezes a vontade é maior dos pais, inclusive, do que das próprias crianças. Quase sempre, não é? Duda. A gente que fez reportagem aí, Vanessa, por tantos campinhos, e a gente via aquela devoção dos pais, aquela salvação mesmo, a galinha dos ovos de ouro, vendo na criança um futuro de jogador de futebol para sustentar a casa. E aí, Duda, é constrangedor você levar o seu filho numa competição que os meninos têm 6, 7 anos e tá o pai gritando como se estivesse na Libertadores. Aí você fala, amigo... Eu cheguei e falei assim para um pai gritando lá, falando vários palavrões, eu falei, meu amigo... Isso aqui é uma brincadeira. Ele, não é brincadeira, coisa nenhuma. Eu falei, ai, meu Deus. Porque meu propósito era diferente do dele, entende? Muito bom. É incrível, né? Eu tive a oportunidade de conhecer 2 escolas lá fora. Uma lá em Portugal, né, que é a escola do Sporting. Uhum. E a escola do Sporting é muito forte, né? Eles até têm o orgulho de serem o único clube do mundo que formou 2 bolas de ouro, né? Muito legal. E conheci também a do Celta de Vigo, que é um clube que está crescendo imensamente. Tá construindo agora, já inaugurou parcialmente o seu CT, que é de mais de R$1 bilhão. E a preocupação dos 2 não é em formar jogadores de futebol, é informar futuros profissionais que jogarão bola. É isso aí. Antes de serem jogadores de futebol, eles têm que se preparar para serem cidadãos. Né? No esporte, inclusive, é obrigado a estar na escola e ter notas boas. Senão, não treina. Esse deveria ser o nosso pensamento. Por isso que nosso país está assim. Eu sou embaixadora do Instituto Tênis, do Jorge Paulo Lemann, e o Jorge Paulo fala sempre uma frase que é: se a gente não formar um tenista aqui, porque o sonho dele é formar mais um Guga, ele quer mais um número 1 do mundo, e aí ele fala, se a gente não formar um tenista, a gente vai formar um cidadão. Se tudo der errado, e esse cara não jogar tênis, ele vai ser um bom cidadão. Então, assim, esse deveria ser o propósito dessas escolinhas. Mas o mercado é tão acirrado que não dá. O cara vai treinar aquele moleque para ele, e ele é adestrado para aquilo. Eu lembro que eu estive em Portugal para dar um treinamento lá no Canal 11, que é o canal da Federação Portuguesa, e lá é tipo a Granja Comari nossa, e o canal fica dentro da Granja Comari deles, né, que é a cidade do futebol. E aí eu conheci o Cristiano Ronaldo lá. E quando eu olhei, eu falei, quem são essas pessoas que estão com ele? Ah, Vanessa, eu conheci ele num restaurante. São os amigos dele que jogaram com ele na base e que não deram certo no futebol. Então, assim, a raiz dele está com ele. Ele é um cara que também um dia não teve dinheiro, também um dia queria muito jogar bola, e essa vontade de... Eu acho que são 2 coisas, né? Para uns, o amor pelo futebol e a vontade de ser um jogador de futebol, e a vontade de sustentar, ser a esperança e sustentar a sua família. Está se encaminhando para o final, Vanessa, aqui do nosso GoCast. Já? não. Já? Eu quero mais. Já? Olha só. Isso é que dá, Duda, você colocar uma galera que fala pra caramba. Não é, Vanessa? Vanessa? Já falam pra caramba, e eu não deixo ninguém falar. Esses guris são impossíveis, Vanessa. Mas eu queria te falar o seguinte, quero saber, antes da gente encerrar... Vai guardar a última pergunta para ela, é um negócio impressionante. Não, mas sabe que o futebol tem prorrogação de 5, 6, 10 minutos, vai ter mais. Vanessa, deixa eu ver se eles querem perguntar alguma coisa antes, porque aí eu encerro. Vocês têm alguma coisa a falar ainda, que eu quero terminar aqui o bate-papo? Não, a resposta dela vai me dar a próxima pergunta, pode perguntar. Esse é um jornalista de verdade. Ô, Norton, levantei a placa de 5 minutos de desconto. 5 minutos de desconto. Tá certo. Tu viu, Vanessa? Ninguém quer te deixar. Se vocês querem perguntar mais, guris, vamos lá, então. Não, Fala, Luiz. Vai dar briga aqui. Vai dar briga pela Vanessa agora aqui. Não, uma questão, nós estávamos falando de redes sociais naquele momento, e eu guardei. Eu acho que redes sociais é uma grande oportunidade. Se lá no passado, para as mulheres, era mais difícil chegar num canal tradicional, numa emissora, né, num veículo de comunicação tradicional, porque tinha as barreiras e tinha os machismos,
Hoje, tinha e tem, né? Hoje, com as questões aqui de rede social, é um mundo aberto. A visibilidade é maior. Fica muito difícil quando se conhece uma mulher, né? Num canal de YouTube ou num programa como esse, né? Ela não ser admitida aí na frente, porque o talento está posto a serviço de todo mundo. Está todo mundo vendo. Então, fica muito difícil quando chegar numa emissora tradicional dizer não aceito, não entende, não pode. Eu acho que as redes sociais são um grande aliado, né, para essa conquista, para esse espaço que vocês merecidamente hoje têm. Nossa, são mesmo. Eu acho que é uma vitrine, eu sempre digo isso para os meus alunos. Coloquem na rede social de vocês, vocês têm um canal na mão de vocês. Eu não tive essa oportunidade, a Duda não teve essa oportunidade. A gente batia de porta em porta, levava lá a nossa fitinha para conseguir mostrar o nosso trabalho. Hoje não. Hoje a gente tem uma vitrine gigantesca, então muita gente é descoberta assim, na rede social, e é a maneira que você tem de mostrar o seu trabalho. O que eu queria dizer é que quando a gente tem talento e quando a gente estuda e quando a gente quer muito alguma coisa, hoje a gente tem essa facilidade, né? A rede social mudou o mercado fonográfico, que agora o cara não precisa mais de uma gravadora para gravar o disco dele, ele vai lá e bota e às vezes faz mais sucesso e as pessoas conseguem empreender dessa forma. Então, faça a sua propaganda, coloque as suas transmissões. E olha que muita gente, sabia, hoje ainda me procura e fala, eu falo, então tá, me manda um link aí de uma narração sua. Ah, não tenho. Como não tem? Tá esperando o quê para botar para alguém ver? Assim como eu tô vendo, alguém vai ver, né? Então, acho que é um caminho excelente e isso democratizou bastante. E fora que, junto com isso, você tem também toda essa quantidade essa variedade de players que fazem com que você crie mais vagas. Então, tá mais fácil hoje, muito mais fácil do que foi na nossa época. Vanessa, sobre, então, minha pergunta final aí, atendendo à determinação da nossa comandante em chefe. Falasse que as mulheres mandam, Vanessa! Elas vão dominar o mundo, só vocês que não sabem disso. Não, eu tô louco para que aconteça o mais rápido possível. Será um mundo melhor, com certeza. Tu falasse dos players, né? Dentro daquilo que a gente conversa muito aqui no nosso programa, as assessorias de comunicação, as assessorias de imprensa, de mídia dos clubes, elas têm que crescer e têm que ser preponderantes na qualificação e na produção de conteúdo. Como tu vê no futuro a disputa com o jornalismo esportivo tradicional, que tende a ficar cada vez mais distante das fontes? Qual é a impressão tua sobre esse futuro na disputa pela informação que está mudando o caminho no jornalismo esportivo e fundamentalmente na cobertura do futebol? O que eu percebo é que é hoje muito difícil você dar um furo. Eu consegui essa informação. Sabe por quê? Quem dá o furo é a própria pessoa. Ela mesma bota na rede social dela, estou fechando com o time tal, estou me transferindo, estou pedindo para sair. Acabou com a graça da apuração, né? A gente apurava ali, ficava meses ali, criando uma fonte e conseguindo a informação. Ao mesmo tempo, eu acho que você criou uma outra maneira também de trabalhar, que é a maneira analítica. Então, essas pessoas que, de repente, eram aqueles grandes jornalistas que davam furo, hoje vão trabalhar com análise, porque eles têm experiência para isso, né, para poder analisar e poder entender o que está se passando no mercado naquele momento. E aí, quando você tem experiência, é um valor agregado que você passa na sua rede social. Olha, eu tenho, hoje eu tenho 28 anos de carreira. Caramba, olha a experiência que eu tenho, que a Duda tem, que vocês têm. Você dividir essa experiência com as pessoas é fantástico. Então, eu acho que é isso, a gente tem que entender dessa forma, que a gente perdeu, por um lado, essa coisa do furo, de ter acesso e tal. Por outro, hoje é muito mais fácil, né? Qualquer um virou jornalista, eu costumo dizer, se você tem um celular na mão, você gravou, tá lá registrado, fulaninho, estava jogando pelada no dia de folga e se machucou e não foi para a decisão. Né? E a gente vê isso direto acontecer. É um Big Brother, 24 horas por dia. Acho que a gente perdeu de um lado, mas ganhou do outro. Falando em ganhar de outro lado, deixa eu te perguntar como você vai assistir a sua pupila, Renata Silveira, na estreia, numa transmissão como narradora na TV Globo em 2021. Nossa, eu estou tão feliz, eu fiquei tão... eu acho que eu ganhei tantos parabéns
E eu fico muito orgulhosa, porque a Renata é uma menina que, como eu contei, não tem o histórico de trabalhar com esporte, então eu achei fantástico ela poder narrar no videogame do filho dela, e tenho certeza que ela está super bem preparada, ela tem uma voz linda, ela passa emoção na voz, ela é muito, Duda, mas muito estudiosa, isso eu já até passei essa informação para eles lá na redação. Ela é uma pessoa que se dedica, ela não se contenta em, não sei isso, ela vai lá e estuda, vai estudando até cansar. Então, eu acho que eu vou ficar muito ansiosa, porque eu não quero ver erro, né? A gente fica naquela cobrança, ai, meu Deus, no dia que a Fernanda Gentil cumprimentou o cego, eu falei, ai, Fernanda, pelo amor de Deus. Depois eu falei, não, agora a gente está no momento de rede social, todo mundo vai achar maneiro, tá tudo certo. Mas eu falo que são os meus filhos, né? Que eu sigo acompanhando, assim, são os meus legados, e eu vejo o meu trabalho sendo perpetuado. Então, tenho certeza que vai ser uma estreia com muita emoção. Vou ter uma conversa ao pé do ouvido antes, para ela não ficar nervosa, porque eu falei para ela, olha, agora a cobrança é triplicada, é um canhão, demorou muito tempo para esse dia chegar, e a cobrança vai ser enorme. Então, acho que ela sabe esse peso, mas quando a gente tem competência, a gente tem que fazer acontecer, e ela vai brilhar muito. Eu desejo muito boa sorte para ela e para todas as meninas, né, que hoje acreditam e estão fazendo acontecer. E que se espelham muito em você. Receba também os nossos parabéns. Obrigada, Parabéns, Duda, parabéns. Que trabalho lindo, que referência realmente no esporte, no jornalismo esportivo, esse mulherão que você é, de verdade. Vanessa, um bate-papo maravilhoso, nosso GoCast. Obrigada, adorei. Só te agradece por essa oportunidade. E que bom que você está abrindo tantas portas legais aí para essa mulherada marcar presença, porque já passou da hora, né? Nossa, demorou demais, mas está acontecendo. Tem muita coisa boa para vir por aí, e eu acho que é só a gente acreditar. Acreditem nos seus sonhos, e aí é correr para realizar. E é possível, sim. Que maravilha, Vanessa. Muito obrigada. Vanessa Rich, hoje no nosso GoCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Um beijo para você e a gente se vê.